Nós temos aquele momento Via Lucis, né? Que é aquele momento que a gente aprende, que ainda estamos aí nesse tempo da alegria. E agora nós vamos poder aprender um pouquinho mais dessa cena em que Jesus envia em missão os seus queridos irmãos e os discípulos para uma grande missão. Agora ergue o teu olhar, vê quantas coisas de fazer. Serás feliz, vou com você. Serás feliz, vou com você. Pela Virgem gloriosa, vossa mãe tão amorosa, iluminai-nos, bom Jesus, iluminai-nos, bom Jesus. Olha, gente, toda sexta-feira você já tem acompanhado aqui com a gente, desde o tempo pascal, a gente tem um estudo de cada aparição do Senhor, com a participação de convidados estudiosos bíblicos e, é claro, né, para nos explicar, para a gente conversar mais. Hoje eu conto com a presença do professor Denis Duarte, ele é escritor, especialista em Bíblia e ciências da religião. Muito bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Dani, obrigado, padre. É sempre uma felicidade estar aqui na casa da mãe. Que bom, ainda mais para a gente aprender, né, Padre Lucas? Com certeza. Coisa boa. Professor, então vamos começar. Eu queria, assim, que o senhor explicasse para a gente qual era o contexto da aparição, né, de Jesus aos discípulos. Qual era esse contexto? Sim, já tínhamos passado, né, do período pascal, já tínhamos passado aí da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então Jesus aparece a eles e dá uma orientação a eles. Na verdade, se a gente vê todos os evangelhos sinóticos, que são, né, exceto João, os evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, a gente consegue fazer um apanhado mais geral. E aí o que acontece? Nós temos, você pega o evangelho de Marcos, por exemplo, nós temos o anjo ou o jovem lá no túmulo falando assim, olha, volta lá para Galileia, porque vocês vão encontrar Jesus lá. Então, isso acontece na Galileia, e num monte lá na Galileia. Isso é muito significativo, porque no Evangelho de São Mateus, o monte e a Galileia são regiões de discipulado e são regiões, sobretudo, da missão de Jesus. Isso já é um sinal de que Jesus chama os discípulos para a Galileia e fala assim, ó, o lugar onde eu exerci a minha missão, agora nós vamos nos encontrar lá para que vocês também façam a mesma missão que eu fiz. Vai começar tudo de novo. Olha, é como o padre disse, dá essa continuidade. Exatamente. Quando o padre falou isso, eu fiquei muito feliz, porque né? não é só ser seguidor, né, padre? É justamente continuar essa missão. Tem algumas traduções bíblicas que no Evangelho de São Marcos, quando o anjo ou o jovem lá no túmulo fala assim, ó, o Jesus ressuscitado não está aqui. Ele volta lá para Galileia que vocês vão encontrar com ele. Algumas traduções trazem uma reticências. Ah, é? É como se fosse porque aí o livro é cíclico. Ou seja, volta lá para Galileia, estão na Judéia. Volta lá para Galileia, onde vocês me encontraram, onde eu fiz as minhas missões. Vai começar tudo de novo. Agora vocês já estão prontos. Agora vocês mais ainda vão continuar o que eu já ensinei para vocês. Por isso, discípulos e missionários. Primeiro eu aprendo com Jesus, aí volto e começo a atuar com aquilo que Jesus me ensinou. Que isso eu acho que é muito importante para a gente ter consciência do que é missão, né? Exatamente. Ter consciência dessa missão. É bonito perceber, assim, essa pedagogia mesmo, né, professor? Porque, tá bom, enquanto os discípulos estavam com Jesus, eles estavam experimentando tudo aquilo. Só que eles não tinham muito essa consciência de como seria depois, né? Eu acho que eles pensavam assim, ó, Jesus vai estar conosco aqui sempre, a gente vai ter o auxílio dele. Só que quando o mistério todo vai sendo realizado, os discípulos se sentem perdidos. E agora, perdemos o nosso mestre. Mas aí essas aparições, elas são mesmo como que um resgate de tudo que Jesus ensinou, é o que a gente vive nesse tempo pascal, né? E parece que mesmo para isso, para recordar, vamos começar de novo. É um começo que já vem acontecendo, mas é aquela coisa, é voltar para as origens para não perder
o fio da meada, vamos dizer assim, não é? Exatamente. E digo mais, padre, a gente falou, preparando aqui para a novena de Pentecostes, para o dia de Pentecostes, quando Jesus foi, a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos falaram assim, peraí, mas você está indo e nós vamos ficar como? Era isso, né? Eles não tinham essa imagem, imaginavam que Jesus ia estar o tempo todo com eles. E eles falaram, não, eu estou indo, agora é com vocês. Né? É claro, não vou deixar vocês desamparados. Vou enviar o meu Espírito. E aí eu acho muito bonito isso, que quando Jesus fala assim, e ele vos dará força. Né? Quando a gente tem algum amigo desanimado, alguém chateado, o que a gente fala? Eu vou lá no fulano dar uma força para ele. Né? A gente costuma falar isso. Vou ligar para fulano para dar uma força. E aí, o Espírito Santo é isso, né? Essa segurança que Deus nos dá de que a gente não está sozinho, que Jesus deu aos discípulos. Ó, vocês não estão sozinhos, é o meu Espírito que vai estar com vocês. Tem hora que você vai desanimar, tem hora que você vai duvidar, tem hora que você vai ficar meio aborrecido, mas vai ter ser lá tentado, aquele amigo, né? vai Ter ser tudo. tentado, mas vai ter aquele amigo que fala assim, estou precisando ir lá no padre dar uma força para ele. Né? Nesse sentido, eu acho muito bonito isso que Jesus, tudo bem, agora é com vocês, mas eu não vou deixá-los desamparados, vai ter o Espírito Santo que vai lhes dar força. E quando a gente, porque tem muita fantasia, eu achei muito importante essa reflexão, porque quando fala assim, seguir o exemplo de Jesus, a pessoa pensa, então eu preciso mudar até meus vestimentos, né? Preciso mudar minha forma, não vou andar mais de carro, vou ficar andando só a pé. Sabe aquilo que vai fantasiando e tira a pessoa da realidade? Professor, explica pra gente o que é, como a gente pode realmente seguir essa missão nos dias de hoje. É justamente entender o texto que nós estamos refletindo hoje. Porque o texto que nós estamos refletindo hoje está no Evangelho de São Mateus e que Jesus encontra com eles e fala assim, ide pelo mundo e evangelizai todas as criaturas. Então, é como Jesus que é para fazer isso, beleza. Mas, na verdade, quando a gente estuda a língua bíblica, esse verbo ide, que é o imperativo nas nossas traduções, ou seja, vá, faça, ele pode também ser traduzido, e eu acredito até que seria o ideal, no gerúndio. Indo pelo mundo, evangelizai a todas as criaturas. Ou seja, você indo no seu mundo. Você vivendo. Você indo para o seu trabalho, você indo para junto da sua família, você indo nos grupos sociais que você participa, ou seja, onde você está... Se divertindo. Isso, se divertindo, trabalhando, vivendo em família, na sua paróquia, onde você está, com as suas características, sendo você, imite a Cristo, né? Evangelize. Na linguagem também, né, professor? Acho que é importante, né? Utilizar a sua própria linguagem, porque também as pessoas se preocupam muito em repetir a mesma linguagem, tentar colocar aquela linguagem que era mais complexa, mais difícil, e ela não consegue se expressar. É importante também, né? Nós temos ter acesso a isso. Nós temos que usar das características que Deus nos deu. Vamos pegar, por exemplo, vou pegar 2 profetas aqui que foram contemporâneos na Bíblia. O profeta Amós e o profeta Oséias. Eles foram contemporâneos, ou seja, viveram mais ou menos a mesma situação, então tinham o mesmo conteúdo para evangelizar, para profetizar. Só que se você vai ler o livro dos dois, as características deles são opostas. Um é bravo, enérgico, né? Briga. O outro é amoroso. Fala do amor, a partir da história da vida dele, de amor, ele fala de Deus. Ou seja, transmitiram a mesma mensagem porque a mensagem é divina. Mas cada um a seu modo, com as suas próprias características que Deus lhe deu. Não precisou imitar ninguém, não precisou entrar numa moda, mas cada um, dentro da sua realidade, da sua condição, com a sua própria característica, falou aquilo que era a mensagem divina. Isso é bonito, né? Porque Deus fala através do que nós somos, né? Cada um do seu jeito, mas Deus fala a partir de nós, né? E quando o senhor citou aí usando o gerúndio, né? Indo, fazei, né? Eu lembro também de que quando Jesus reuniu os discípulos, e não eram só 12, né? Ele estava lá com os 72, ele enviou cada um 2 a 2, porque a missão não acontece sozinho, né? Mas ele enviou para lugares onde ele mesmo deveria ir. Então é essa presença continuada de Jesus, não é? Onde ele gostaria de estar, mas ele quer fazer isso através de nós, né? Está aqui a partir de nós, da nossa conversa, do nosso trabalho, tudo que fazemos está lá nos lugares mais distantes do mundo, através, né, de cada pessoa que procura viver o seu ensinamento, o seu amor, ou
Ele quer estar onde nós estamos, né? E do jeito que somos, quer falar a partir de nós, né? E isso eu acho bonito porque Deus, Ele não fala de nada de que Ele não viveu, né, em Jesus. Ele não exige de nós nada além do mínimo que Ele fez, né? Do máximo que Ele fez. Exige coisas que Ele sabe que nós somos capazes, porque Ele pediu isso pra gente sendo como nós, humanos, né? Então, colocando mesmo a missão nas nossas mãos, né? Eu acho Deus muito compreensivo e não me foge a palavra aqui agora, mas... Falar generoso parece pouco ainda, né? Parece pouco. A gente não tem realmente, acho que é uma expressão que a gente não consegue verbalizar, mas a gente sente, não exige mais, né, do que nós podemos oferecer, né? Dentro do nosso cotidiano, eu costumo dizer. Da né? nossa liberdade. A vida com Deus tem que acontecer na vida diária. Por isso, os discípulos e missionários é tão importante. Por isso que Jesus primeiro vive tudo com os seus discípulos, para depois dizer, agora vocês vão fazer o que eu fiz. E talvez vão fazer até coisas maiores do que eu fiz. Então, por isso que eu preciso estar sempre com Jesus. E aí também, eu vou ensinar aquilo, vou repassar, transmitir aquilo que eu aprendi com Jesus. E é uma coisa também, né? Eu não tenho direito de transmitir algo que não seja aquilo que eu aprendi com Jesus. Né? Para não correr o risco também de começar a ensinar coisas da minha cabeça, começar a transmitir coisas da minha cabeça. Então, por isso a importância de estar sempre com Jesus, por isso a importância da vida de oração, né? Da vida em comunidade. Né? O Papa Bento XVI falou uma vez que se você quer se encontrar com Jesus, você tem 3 maneiras sublimes de se encontrar com Jesus. Através do estudo da Sagrada Escritura, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá. Através da Eucaristia, sobretudo na liturgia, Santa Missa, e eu não encontro com o irmão que sofre. Ai, que maravilha. Porque é o amor ao próximo como a mim mesmo. Né? Essas 3 maneiras. E isso a gente pode viver no nosso dia a dia. Um minutinho com a palavra de Deus, ou participar da Santa Missa, ou ir visitar o Sacrário, e, sobretudo, encontrar o tempo inteiro alguém que sofre, às vezes está do seu lado, você não sabe, no trabalho. Eu falo que às vezes dar um bom dia já é você transmitir a mensagem de Deus. Isso melhora a vida da pessoa que está ao seu lado, né? Então, é no cotidiano. A gente não pode ficar querendo, Dani, inventar a roda, né? A roda já está rodando. Não vamos inventar a roda, basta ver como é que é natural no Evangelho. Exatamente. Viver a nossa condição humana, não complicar, né? Como você acabou de dizer, não complicar mais do que a gente está aí para conhecer, para a gente experimentar, e é viver, deixar viver, né? Não sair, tentar fugir da vida. Eu acho que quando você diz, né, dessas 3 maneiras da gente poder encontrar Jesus, é daquela maneira realmente de movimento, né? Que sai, de movimento. Pode ver, você diz 3 formas, que não são formas de palavras só, né? De oração, escrita, lida, mas é de atitude, né? Sim, sem dúvida. É um movimento de atitude. Jesus, uma vez perguntaram para Jesus assim, ô Jesus, um judeu tem muitos preceitos para guardar, são mais de 600 preceitos. Dá para resumir? Aí Jesus falou assim, dá para resumir todos os mandamentos, toda a lei de Deus em 2 artigos. Ué. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a minha vida com Deus, a minha vida de oração, e amar o próximo como a mim mesmo, ou seja, aquilo que eu vivo com Deus, agora eu vou expandir isso, colocar para fora isso através do amor ao próximo. Eu digo que amar o outro é muito fácil. Agora, amar o próximo como a mim mesmo, que é o difícil. E eu só consigo isso se eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, só Deus vai me dar a força, olha o Espírito Santo aí, para que eu consiga amar o próximo como a mim mesmo. Por isso, discípulo primeiro, o amor a Deus, a oração, o contato com Deus, e aí sim eu consigo ser missionário, levar isso ao próximo. Que maravilha. Mas olha só como é que o ensinamento é familiar, né? Porque os pais dizem para os filhos, você não vai fazer para o outro, você não deseja para você. Foi o que Jesus disse, Exatamente. né? Exatamente. Colocando aí, o respeito é a maneira mais bonita de amar, né? O próximo, que maravilha. Obrigada, professor Denis, por falar sobre o amor e por transmitir o amor também. Que bom, é sempre bom falar um pouco de Sagrada Escritura num ambiente tão gostoso como esse, que é a Casa da Mãe e o programa Bênção da Manhã. Ai, que maravilha. Volte mais para a gente continuar falando sobre esse amor incondicional de Deus. Combinado. Nós, né? Para a gente poder exercitar e colocar em prática também. Tá, joia. Combinado? Combinadíssimo. Maravilha. Ô, gente, que